Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte da nossa Diocese de Formosa, você também de outras localidades, que alegria começarmos nossa semana de atividades juntos, aqui no programa Oração da Manhã, através da internet e também de diversas emissoras que veiculam este humilde programa. Quero agradecer a todas as emissoras de rádios, diversos lugares, web rádios, que retransmitem a nossa oração da manhã, que tem como objetivo despertar o seu coração para Deus, trazendo alguns temas que podem nos ajudar a melhorar a nossa prática vivencial católica. Nós somos católicos, amamos a nossa igreja, amamos os nossos sacerdotes, enfim, nossa liturgia, nossa pastoral, nossos trabalhos, amamos a nossa paróquia, a nossa comunidade. A igreja é uma riqueza imensa, espalhada no mundo todo, pelo nosso Brasil. Quantas e quantas comunidades pequenininhas, perdidas nos sertões das nossas grandes regiões, mas lá está presente a oração, está presente quem reza, quem celebra, quem vive a sua fé através das orações, das rezas, das folias, enfim. A nossa igreja, ela se expressa através dos seus filhos e filhas espalhados pelo mundo inteiro. Quero concluir o tema de ontem falando um pouquinho do cálice. O cálice que nós usamos na missa. Não importa a gente querer saber como que foi o cálice da primeira missa, aquela instituída por nosso Senhor Jesus Cristo no cenáculo de Jerusalém, na quinta-feira, antes da sua prisão, antes da sua tormentosa agonia no Getsêmani. Nosso Senhor instituiu a divina Eucaristia. Ele usou o cálice. Nós não sabemos como era esse cálice. Importa o zelo que nós devemos ter com o altar de Deus. O cálice, como a igreja nos orienta, bem como a patena, aquele pequeno pratinho de metal que a gente coloca a hóstia sobre ele para a consagração, são elementos que precisam ser bem cuidados, bem como as âmbulas, ou cibório, ou píxide, como querem chamar, que contém as partículas para serem consagradas, bem como aquelas que são trazidas na hora da comunhão, lá do tabernáculo, do sacrário, para a comunhão dos fiéis. Os fiéis, tanto quanto possível, devem comungar das hóstias consagradas naquele momento. As reservas eucarísticas que nós temos são, em especial, para as celebrações da palavra, com a comunhão, com a distribuição da comunhão, sem a missa, bem como reservas para serem levadas aos enfermos, aos doentes que já não conseguem mais virem à igreja. O cálice deve ser feito de bom metal, de um bom material. Você não pode usar cálice de madeira, a menos que ele tenha a copa dele, a cova do cálice ali seja de metal. Porque a gente não pode deixar que o precioso sangue possa entrar por elementos, orifícios ou porosidade do cálice. Por isso o cálice precisa ser feito de metal e bem zelado, bem cuidado. Também a âmbula, bem como a patena, são elementos que compõem o conjunto do altar para a celebração da Eucaristia, necessitam ser bem cuidados. As nossas sacristias devem ser lugares silenciosos, bem cuidados, zelados,
Geralmente as paróquias têm as pessoas que cuidam da sacristia, ou às vezes os ministros da Sagrada Comunhão zelam da sacristia. Então você precisa zelar do cálice, das âmbulas, da patena, saber o material que vai usar para limpar, para não estragar os vasos sagrados. Não se faz limpeza desses vasos sem antes consultar o padre qual material você vai usar. Tem casos horrorosos de pessoas que usaram até bombril para limpar os cálices. Estragou tudo. São materiais delicados que precisam ser zelados. Às vezes a gente vai nas paróquias, a gente vê o cálice, a patena, a âmbula tão mal cuidada, com zunabro, com tantas manchas, porque falta esse zelo, esse cuidado. A âmbula que vai para o sacrário deve ter sempre um véu. A gente sempre recomenda, mas às vezes na paróquia o padre não tem essa sensibilidade piedosa para com as coisas santas e vai deixando passar isso. Nós precisamos ter o zelo. A sacristia precisa ser um lugar organizado, as gavetas com as alfaias, os armários para os paramentos, tudo bem arrumado, bem arejado, pois são elementos usados no momento mais sublime da igreja, que é a celebração da divina liturgia eucarística, como os livros. Tudo que é direcionado ao culto precisa ser bem cuidado, bem zelado. Se a gente não tem a sensibilidade piedosa para com essas coisas, a gente começa a fazer tudo de maneira assim superficial. Qual é o grande perigo meu, de todos os sacerdotes do povo de Deus? É o perigo de acostumarmos com as coisas sagradas. O altar já não te chama mais atenção, o ambão não te fala mais nada, a pia batismal já não te recorda o nascimento para Cristo. Enfim, você passa a ter um relacionamento superficial com as coisas sagradas. Nós nunca podemos acostumar com o sagrado. O sagrado deve ser na nossa vida um elemento interpelativo. O sagrado de Deus deve interpelar o nosso coração sempre, nos convidando a nos abrir ao mistério de Deus para vivermos a graça do seu amor em nós. A liturgia, a sacristia, o presbitério, o altar, a credência, o círio pascal, a pia batismal, o ambão, as vestes litúrgicas do sacerdote, os vasos sagrados, as alfaias, que são esses panos, o corporal, o sanguíneo, a toalha do lavabo, tudo deve falar de eternidade para nós. Quando o sacerdote entra na sacristia, ele não está entrando em qualquer lugar, ele está entrando num lugar que tem muita coisa sagrada. E a gente precisa tomar consciência disso. No rito antigo, na missa antiga, havia um respeito maior com a sacristia, com a paramentação, com a preparação para a Santa Missa. Nós perdemos isso, precisamos recuperar urgentemente. Os seminaristas, os sacerdotes precisam serem revestidos da piedade para bem celebrar os divinos mistérios. A gente fica superficial na liturgia, imagina as outras realidades da igreja. Vão ser todas tratadas com superficialidade. O sacerdote deve respeitar a liturgia. A liturgia não pertence ao Papa, nem aos bispos, nem aos padres. Ela é um dom de Cristo. Por isso, o padre precisa saber como ser padre na liturgia. O que você pode e não pode realizar na liturgia, quais os gestos que devem fazer e aqueles que devem ser evitados. Vamos combater esses abusos, as superficialidades. O altar não é lugar para ninguém se aparecer, nem o Papa, nem bispo, nem padre. É lugar de Cristo se aparecer. Quando nós queremos que a nossa miséria humana seja aparecida, possa
ser estampada nas nossas celebrações, nós quebramos o eixo da sustentabilidade da liturgia, que é a humildade, o amor ao santo sacrifício, a piedade, o zelo, quando nós deixamos a superficialidade nossa humana, quando nós queremos que o humano do sacerdote apareça, então Cristo não se faz presente e nós vamos perdendo tempo e brincando com as coisas sérias de Deus. Amemos a nossa liturgia com grande amor e com grande respeito. Compartilho com você a antífona de entrada que está no capítulo 1 de Esther, 9, 10, 11. Senhor, tudo está em vosso poder, e ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós fizestes todas as coisas, o céu, a terra e tudo que eles contêm. Sois o Deus do universo. Que palavra doce e amável. Quando se celebra bem o mistério de Deus, a liturgia, nós reconhecemos que não somos nada. Nossa humanidade ferida pelo pecado cede lugar à vontade de Deus. Quando nós vamos à Santa Missa, quando nós vamos na adoração ao Santíssimo, nós vamos em busca da compreensão da vontade de Deus a respeito da nossa vida. Nós existimos neste mundo para fazermos a vontade de Deus. Isso basta. Nós não estamos neste mundo para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus com uma vida reta, uma vida santa. A sagrada liturgia da igreja, como nós vimos, com todos esses aparatos que a gente estudou nesse livrinho tão importante, Sinais e Símbolos, Gestos e Palavras na Liturgia, nos dão esta compreensão que o católico precisa cultivar a virtude da humildade no coração para bem agradar a Deus. Quando nós sacerdotes não temos humildade no coração, nós ficamos com esta mentalidade de criatividade na liturgia, de invencionices na liturgia, e a gente empobrece o culto e empobrece o caminho da nossa maior proximidade com Deus. Amemos a Jesus e a ninguém mais. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, eu quero te louvar, Senhor, nesta manhã tão abençoada de segunda-feira, te louvar pela vida do ouvinte que ora comigo neste momento, que juntos nós possamos, Senhor, fazer a Tua vontade, não a nossa. Cura nossas enfermidades, tristezas, depressões, angústias e tudo que está nos afastando da alegria do Teu Evangelho. Assim seja. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.